Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, muitas notícias aí do Vascão. Vamos falar aqui da situação do Bruno César, hein? Será que o jogador vai retornar ao Vasco? Tá chegando aí o seu fim de contrato com o Penafiel. Vamos explicar melhor como está a situação do jogador. Também vamos falar aqui do Breno, hein, pessoal? Breno que move uma ação judicial contra o Vasco, cobrando aí valores milionários. O Vasco pretende não deixar por isso mesmo. Vamos falar dessa situação e também vamos falar da preparação do Vasco para o jogo de sábado contra o Madureira. Bom, pessoal, já peço aí aquele like para você já se inscrevendo aí no canal se você é novo por aqui. Se inscreve aí para dar essa força para a gente chegar a 150 mil inscritos. Também ativa o sininho das notificações para você não perder nada e ficar por dentro de todas as notícias do Vasco. Também se inscreve no meu novo canal lá, Expresso Vasco. A gente tá voltando a postar vídeo lá também. Notícias mais curtas do Vasco. Não, eu vou deixar o link aqui do canal na descrição. Se inscreve lá e ajuda aí a gente a crescer também. Bom, pessoal, o Vasco que essa semana não entrou dentro de campo e se prepara aí para a semifinal, aí, o jogo de volta da semifinal da Taça Rio no Campeonato Carioca contra o Madureira. O jogo será no sábado às 4 horas da tarde, com transmissão aí do pay-per-view do Campeonato Carioca e da Vasco TV. O jogo será em São Januário. O Vasco tenta reverter aí um resultado negativo, né? Perdeu por 1-0 jogando fora de casa e agora tenta vencer em São Januário. O resultado simples classifica o Vasco por ter vantagem, por ter feito uma campanha melhor do que o Madureira. E se ele fizer 1-0, não vai para pênalti, não tem prorrogação, o Vasco estará classificado. E para esse jogo, o Marcelo Cabo deve colocar o que tem de melhor aí à disposição dentro de campo, já que no último jogo ele vacilou e feio, né, pessoal? Colocando o time todo reserva, exceto o goleiro Vanderlei, e o Vasco perdeu o jogo, jogou muito mal. Teve a expulsão infantil do Laranjeira, né, que também comprometeu uma possível ação melhor do Vasco naquele jogo, né? O Vasco poderia ter feito mais do que fez naquela partida, quem sabe até mesmo poderia ter saído com um empatezinho, né? Mas jogar com 10 homens dentro de campo, por mais que seja contra um adversário fraquíssimo, é complicado, né? Porque hoje em dia a forma física é o que vale, né, pessoal? Às vezes um jogador a menos dentro de campo compromete todo o trabalho da equipe. E isso aconteceu com o Vasco, sem falar que realmente o Vasco não jogou nada e sem dúvida nenhuma fez a pior partida nessa temporada. E para esse jogo aí de sábado podemos ter o que tem de melhor aí dentro de campo, né? O Marcelo Cabo obviamente deverá colocar aí a melhor escalação possível para o Vasco, que deve ser aí o goleiro Vanderlei, Léo Matos, Hernando, Leandro Castan, Zeca, no meio campo Andrei, Matias Galarza, possivelmente aí o Marquinhos Gabriel, no ataque Morato, Gabriel Peck e o Germancano. A gente espera que essa seja a escalação do Vasco para o jogo de sábado contra o Madureira. Confiamos aí nessa vitória do Vasco, que o Vasco precisa vencer essa Taça Rio para lucrar R$1 milhão, porque é necessário para o Vasco pagar dívida, pagar conta, porque a crise financeira, cada dia que passa tem problemas aí acontecendo no Vasco, cada dia que passa tem um rombo aparecendo no Vasco, né? A gente viu aí a prestação de contas do Vasco aí, mostrando a herança maldita que o Alexandre Campelo deixou aí, a dívida aumentou em mais de 300 milhões, é um absurdo, né, pessoal? Deixe nos comentários se você confia nessa classificação do Vasco, se você acredita num título aí dessa Taça Rio, um título simbólico. Bom, agora vamos falar aqui da situação do Breno e também do Bruno César, né? Dois jogadores que não estão vestindo mais a camisa do Vasco, só que o Bruno César ainda tem contrato, a gente vai explicar já já como está a situação dele. Mas primeiro vamos falar do Breno, né? O Breno que move uma ação judicial contra o Vasco, cobrando cerca de 13 milhões de reais por problemas aí trabalhistas, por problemas aí de lesão, né? O jogador cobra que teve histórico de lesão no Vasco, que teve aquela problemaiada toda que a gente sabe que o Breno está querendo ir na justiça e receber essa grana do Vasco, né? O jogador alega que teve acidente de trabalho, né? Antes de estar pronto para voltar, o Vasco escalava ele, entre outros motivos que levam o Breno a colocar o Vasco na justiça e cobrar essa quantia aí, né? Que o Vasco também deveu o 13º, uma série de coisas aí pro Breno, FGTS, e com certeza o jogador quer receber o que é direito dele, só que o Vasco não concorda com esses valores aí que o Breno cobra na justiça, né? E com certeza o Vasco não irá aceitar aí esse pedido do Breno, deverá recorrer aí judicialmente essa ação feita aí pelo zagueiro, ex-zagueiro do Vasco. E o Vasco também pretende fazer uma perícia aí para confirmar os fatos, né? Que realmente o Breno não sofreu acidente de trabalho, que o Breno não foi escalado aí de maneira indevida, né? O jogador às vezes lesionado, o Vasco colocou ele no sacrifício. Isso tudo o Vasco quer esclarecer melhor para o jogador não sair beneficiado nessa causa aí. E com certeza o Vasco pode, quem sabe, ganhar judicialmente aí, caso seja provado que não aconteceu nada disso que o Breno cobra aí na justiça do Vasco.
Agora vamos falar do Bruno César, né? O jogador que está emprestado ao Penafiel, está em uma situação bem complicada. Ele pertence ao Vasco, tem contrato até 2022 e o Vasco ainda não sabe o que irá fazer com o jogador. Fato é de que o jogador deverá retornar ao Vasco assim que acabar o seu empréstimo lá com o Penafiel. Se o clube português não renovar o seu contrato, ele será devolvido ao Vasco. A negociação do jogador com o Penafiel é dos seguintes modos: o Vasco iria arcar com 70% dos salários do atleta e o clube português com 30%. O Vasco não paga os 70% ao Bruno César desde dezembro, pessoal. A gente está em maio. Olha o período que o Vasco não paga salários para o jogador e ele ainda tem contrato com o Vasco. Por mais que a gente entenda, sabe que o Bruno César não rendeu absolutamente nada com a camisa do Vasco, mas o culpado é quem contratou ele e o culpado também é quem não pagou o jogador, né? Porque o jogador, se foi contratado, tá trabalhando, tem que receber. Por mais que a gente sabe que o Bruno César não jogou nada com a camisa do Vasco, mas a gente tem que dizer a verdade aqui. O Vasco é culpado sim nessa situação aí contra o Bruno César, né? Que não paga o jogador. E o Vasco não sabe o que irá fazer com o atleta, né? Se ele vai decidir voltar ao Vasco, reduzir os seus salários, porque vai ser necessário reduzir os salários do Bruno César. Ele deve receber mais de 200 mil aí com a camisa do Vasco. Também aí, o Vasco pode reemprestar o jogador se tiver algum clube interessado, né? O contrato do jogador se encerra em 2022 e ele pode ser emprestado até o fim do seu contrato. Também existe a possibilidade de uma rescisão amigável, né? Caso o Bruno César aceite rescindir o contrato com o Vasco e acertar com outro clube aí livre no mercado, né? Vamos esperar ver o que o Vasco vai fazer. O Alexandre Pássaro já falou a respeito disso, só vai conversar a respeito do Bruno César se ele aceitar reduzir os seus salários aí e continuar no Vasco, né? A volta dele depende disso, porque não dá para o Vasco pagar os salários que pagava aí no ano passado para o Bruno César, né? Contratação extremamente mal feita pela diretoria do Vasco, que inicialmente pagava cerca de 300 a 350 mil de salário para o Bruno César, depois que ele renovou o seu contrato até 2022, que foi reduzido seus salários. Infelizmente, essa é a situação do Vasco, situação do Bruno César que precisa ser resolvida, assim como daqueles jogadores afastados, que tem um Éder lá que ganha 300 mil, né? Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação, se você reaproveitaria o Bruno César, se você tentaria aí rescindir, convencer o atleta a rescindir o contrato, porque às vezes o Vasco tá louco para rescindir, só que o atleta não quer, né? Tudo isso depende, tem contrato, tem que ser cumprido aí o contrato, caso o Bruno César não aceite sair do Vasco de graça. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto, saudação vascaína a todos e é nóis, Vascão!